Buongiorno, bella. Bom Tudo dia, bom? tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa Buongiorno. noite. Para todos vocês que estão vendo essa dupla dinâmica. Isso, total. Nós estamos aqui novamente depois de um pequeno hiato de uma semana. Eu estou hoje em outro cenário porque a casa está mudando, então o cenário muda com ela. E hoje falaremos sobre. Na verdade, a gente resolveu, eu e a Camila, a gente resolveu que a gente vai falar sobre alteração de consciência por meio de substâncias. A gente vai começar num quadro maior, falando sobre os diferentes tipos de substâncias, e depois a gente vai fazer um outro capítulo, que a gente vai falar especificamente sobre álcool, porque ela fez um podcast incrível falando sobre alcoolismo, que fez muito sucesso. Eu queria deixar isso registrado no Jojo. Mas hoje a gente começa falando sobre substâncias. Vamos lá. Substâncias que a gente costuma chamar de drogas. E você acha que esse termo drogas ele é justo para poder definir essas substâncias? Ou você acha que droga é um termo pejorativo, ou é isso aí? Ou como você define isso? Você acha que tem a ver mesmo? Ou você acha que, na verdade, não é bem por aí? Bom dia, Joana. Boa tarde, boa noite. Vamos lá. Tá aí uma pergunta que eu também gostaria de pesquisar, que é qual é a etimologia da palavra droga, né? De onde ela vem, porque ó, eu sou muito fã de descobrir por que a gente vai falando as coisas, eu sou bem ligada nisso, por que a gente vai repetindo e a gente não sabe a origem das palavras. Então, isso é muito incrível da gente até pesquisar qual é a origem da palavra droga. Mas também eu diria que tudo é uma questão de dose. Droga é questão de dose, ou seja, pode ser um remédio também numa dose pequena, por exemplo. Porque se você for pensar na questão de farmácia, que você vem com uma belíssima bula, que se você for ler a bula, você não vai tomar o remédio, porque você vai minimamente começar, mas será que eu vou ter palpitação? Tem gente que não se liga nisso, mas eu já tive uma época que eu falei, não vou ler a bula, porque a bula já vai me dar um comando, e esse comando vai me dar uma sugestão, porque a gente é sugestionável. Então, eu diria que a gente está começando a trazer esses assuntos, está trazendo novamente todas essas questões de substâncias com outro uso terapêutico, essas novas pesquisas que estão surgindo, com tanto os cogumelos, quanto outras substâncias, quanto até microdose de ayahuasca, isso está rolando por aí, isso já não é novidade. Mas talvez o que seja novidade é esse uso terapêutico que se começou pesquisas aí anos 50, anos 60, e depois isso virou, realmente teve o famoso hiato aí, né? Porque foi para um outro caminho, e o caminho que a gente conhece, né? E não olhando, não cuidando desse lugar emocional que todos nós somos analfabetos, a gente, como colocar o dedo no 220. Então, você, como não tem uma prescrição, um acompanhamento dessas substâncias, um uso solto, sem um acompanhamento emocional. Lembrando que todos nós ainda somos analfabetos emocionalmente, não sabemos lidar com a situação, estamos vivendo num auge aí de capitalismo, uma sociedade que às vezes parece que a gente está andando na era medieval. E às vezes até parece que os nossos ancestrais lá de Idade das Cavernas eram mais sábios do que a gente. Às vezes eu fico pensando Você, nisso. você é a favor, assim, quando você fala, por exemplo, que é interessante que esteja ressurgindo, né, essa pesquisa sobre substâncias e a aplicação de substâncias de forma terapêutica em pequenas doses, mas você, com isso, está dizendo também que você é contra o uso recreativo das drogas? Ou de algumas sim, outras não? O que você pensa a respeito disso? É porque hoje eu não vejo nada como recreativo mais. Eu não sei se é Ok. não sei se é por conta da minha idade, não sei se é por conta da situação que hoje é uma questão de saúde pública, questão emocional, que acho que isso não é pauta,
né? A gente ainda continua olhando a parte externa, não a parte interna. Se fala em terapia, se fala, né, terapia em dia, que todo mundo fala, mas eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Temos aí um vazio existencial, tanto é que isso já tem mais de séculos, tanto é que qualquer tipo de vício, né? É para você colocar alguma coisa em algum lugar que você acha que está vazio. E aí, vício pode ser de compra, não precisa ser de droga, né? Você pode ser de compra de sexo, de comida, né? De outras coisas. Me fugiu. O que você me perguntou mesmo? Não, exatamente, se você é a favor ou contra Ah, o uso recreativo, não então, acompanhado por um profissional e tal. Porque o interessante que você mencionou é que agora, né, depois de muitas décadas, está tendo uma virada psicodélica, que até é o nome de uma coluna num jornal brasileiro muito importante, que acompanha essa redescoberta e essa descriminalização moral do uso, por exemplo, de cogumelos, enfim, outros psicodélicos, e até mesmo, que não é considerado um psicodélico, mas do próprio MDMA, que foi criado, na verdade, para tratar estresse pós-traumático. Então, assim, eu perguntei se você é a favor ou contra o uso recreativo. Você acha que tem pessoas você acha que vale a pena tomar mesmo, né, dessa forma clandestina, sem acompanhamento médico? eu acho que tudo que faz com que você expanda a consciência pela experimentação é interessante. Porém, estamos vivendo numa situação, e eu acho que também estamos caminhando para a gente está caminhando por uma evolução tecnológica né, muito rápida, né, que as pessoas não estão dando conta. Então, você colocar um 220 aí, né, na veia de alguém que está já super acelerado, ansioso, sobrecarregado, com o sistema todo inflamado, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Do que a gente pode falar em recreação, o que é lazer mais, eu não sei, sabe? Você sentar no bar, tomar cerveja e ficar falando dos outros, ficar falando, jogando conversa fora. Eu sinceramente Sair não sei. para tomar uma balinha. Não entendi? Sair para dançar e tomar uma balinha. Isso é um uso Então, recreativo. mas aí eu acho que talvez seja uma coisa de idade. Como eu não faço, não tenho mais esse hábito, não pertenço mais a esse cenário, eu enxergo que um jovem que está ali nos seus 20, sei lá, 30 anos, isso faz parte da cena, entendeu? Faz parte do processo de busca de autoconhecimento também, né? É a ferramenta que tem. Só que também eu acho que tem o outro lado daí que a gente fala que é uma questão de dose. Quando é que a gente sabe que é o limite, né? Que é uma pode virar 10, pode virar 100, entendeu? A gente não sabe porque a gente não tem, talvez, esse autoconhecimento para saber qual é o nosso limite das coisas. Então, o nosso limite passa a ser 4 garrafas de vinho, entendeu? Que a pessoa começa a tomar sozinha dentro de casa. Qual é o limite? A gente fica sem esse tom, que eu acho que é o equilíbrio de tudo. Então, não é que. Eu não sei que se eu diria se é contra ou a favor. Eu acho que tem uma coisa de ocasião, tem uma coisa de intenção, né? Tudo que você coloca em intenção, eu acho que pode ser até visto como uma coisa espiritual, né? Quando os antigos tinham muito isso, essa coisa do sagrado, de você, né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê de existir. Até o próprio cacau, se você for ver, até no movimento da bebida do cacau com a mulherada, de abrir os chakras, que é um uso hoje que se colocou, você compra na gôndola do supermercado, um chocolate cheio de gordura, cheio de açúcar, né? Que vicia, né? Eu sou super formiga de chocolate. Mas o chocolate em si, o cacau, né? Nem chocolate, o cacau em si, 100% cacau, ele é um cacau terapêutico. Ele é um cacau que te chama uma presença. Ele é um Deixa eu te cacau. perguntar, quais são as outras substâncias que estão à venda, sem proibições, como o chocolate, por exemplo, que foram meio desvirtuados dos seus papéis ritualísticos numa busca interior?
Tabaco, por exemplo, eu citaria, uma vez eu fui fazer um ritual de temazcal e uma das pessoas estava fumando um cigarro normal. E aí o xamã, que era mexicano, chegou e falou: olha só, esse cigarro é mau uso de uma folha sagrada para a gente. Por exemplo, eu estou citando cigarro. Você tem em mente outros? Que eu saiba, pode ser que se você que está assistindo sabe de outros, escreve aí, porque eu não sei, mas que eu sei que tem o cacau, que me interessa muito. É, o cacau, o tabaco, né, que foi desvirtuado também. Tem as gotas, né, as gotas de ayahuasca, que tem na internet, que você pode comprar. Tem também um lótus azul, que eu acho que é uma flor. Não sei se é lótus azul, é lótus com alguma cor também, que é em gotas. Morning Glory, eu só conheço pelo nome gringo. É uma florzinha meio roxinha que. Isso. Exatamente. Ela também está à venda. Também tem a mesma vibe disso, né? E o cogumelo, que eu saiba, Tá, não sei se tem mais. tá. E aí isso deixou, então, você é mais a favor, então, de um uso ritualístico mais tradicional do que um uso recreativo? Porque daí eu acho que entra numa fusão, sabe? Essa coisa da recreação eu acho que entra numa. Porque a gente separou as coisas. A nossa ideia de lazer é talvez uma ideia um pouco equivocada, porque você pode ter lazer, só que você colocando uma outra intenção nas coisas que você faz, né? Eu acho que é uma questão de intenção, é uma questão de como você dialoga com as coisas. A gente vive uma civilização descartável, é tudo pelo prazer imediato. E quando você ritualiza, as coisas não são bem assim, né? Até que se for comprar uma camiseta, né? Você compra uma camiseta por R$ 10, a sua relação com a sua camiseta que você comprou R$ 10 é diferente se você tivesse, né, investido R$ 5.000 nessa camiseta. Você vai ter uma outra relação, né? É a mesma coisa com um copo de bebida, com uma droga. Eu penso assim, se você vai num lugar que tem um xamã, que ele vai abrir tua mão, ele vai... Não precisa nem ser um xamã, mas você, de acordo com você, com o seu dia, você vai para uma praia, alguma coisa, você entra em contato de uma forma diferente com aquilo, alguém também te dá um comando e diz que você está tomando uma folha vinda de não sei da onde. Eu ganhei uma escolha de coca de uma amiga que falou a mesma coisa. Ó, tô te dando, isso veio de um lugar XPTO, da tribo não sei o quê, nananã, sabe assim? Ela fez todo o processo comigo, trouxe, abriu com calma, me deu. Eu só queimo isso em dia de festa, sabe? Aham. E para mim essa é a recreação. Você queima a folha de coca ou você mastiga? Pode ser os dois. Aham. Mas aí existe todo esse contexto. Eu tô Ok. pegando no negócio. Eu tô pegando no negócio que veio lá do Chile. Não tô pegando um negócio que eu comprei no 25 de março. Sabe assim? Aquilo dali foi me dado. Eu não comprei, nem comprei. Aquilo dali foi me dado. Então, eu acho que quando esse tipo de coisa, eu acho que começa a fazer diferença. E isso daí é uma coisa para tudo. Você não concorda? Aham. Não Ok, sei. por exemplo, outro para listinha, né? A folha de coca, Folha de né? Que o coca. pessoal exatamente. E aí tem a cocaína, que aí vira uma coisa, é um tipo de substância que é mais desafiadora para os usuários que não tem muito limite, né? Botando Mas, assim. por exemplo, mas o mais louco é que assim, a gente foi separando e foi deixando as coisas ficarem assim, qualquer nota, né? Tudo pelo consumo também em excesso. E a gente vive uma cultura desse excesso, de tudo too much, tem que ser todo dia, tem que sair toda sexta-feira, sabe? Não tem essas pausas de observar o que a gente está fazendo, não tem um porquê daquilo estar existindo. Então, eu acho que por isso que entra nesse lugar do vazio, porque eu acho que também quando a gente tem esse uso desordenado, eu penso assim hoje, né? Mas eu já não pensei assim, mas quando a gente tem esse uso desordenado, a gente fica meio solto, assim, meio perdido. Por que que a pessoa nem sabe por que está bebendo a quantidade de coisa que bebe, ou está fumando porque está fumando. Aquilo entra num local comum. E daí eu acho que, não sei. Não, eu acho que está trazendo um ponto de vista super incrível assim sobre o consumo. Até porque, assim, quando eu faço a pergunta sobre o uso recreativo, você faz assim, mas o que é recreativo?
né? Quando o conceito, então o próprio conceito assim, das perguntas que eu estou trazendo para você, você já está questionando, isso faz a gente, olha, expandir a consciência sobre essa pauta, Por não é? exemplo, outro Então, dia eu li sobre a heroína, né? Que esse nome me chama, né? E é uma dualidade, né? Você fala heroína, essa droga, heroína, e tem esse arquétipo da heroína, né? E daí eu li que exatamente que as pessoas sentem heróis e quando fazem o uso, né? E aí eu falei assim, olha que eu pirei na hora, eu falei assim, olha que louco, né? Existe também talvez esse consumo que quando a pessoa recebe aquilo está desordenado, não tem uma ritualística, talvez ela esteja buscando justamente esse lugar arquetípico, esse lugar transcendente, só que inconsciente. uau, Só que não, inconsciente. aham, O fala, álcool tem uma etimologia do álcool que é retirar o espírito das coisas. Álcool é uma coisa assim. E eu tenho até um texto sobre isso. E é muito louco, né? Porque quando você passa o álcool, quando você passa o álcool numa coisa que está inflamada, é para você queimar as bactérias, você matar tudo que está ali, né? Você limpa o negócio, é você tira. automedicação. Assim, tipo, quando eu comecei a beber muito, um amigo meu falou, nossa, tem que beber menos um pouco. Aí um amigo meu chegou e falou assim, Jô, é automedicação. Então, agora você está trazendo o álcool como limpar, né? Assim, tipo, É, curar, tirar as feridas. E, ao mesmo tempo, ele evapora muito rápido. Quer dizer, você vai para um outro estado muito rápido, né? e talvez por isso que as pessoas consomem tanto álcool. Porque talvez é como se você tenta pegar alguma coisa e não consegue, porque aquilo vai ficando, né? E você vai entrando em realidades paralelas quando você consome álcool. Eu bebi sempre muito álcool. Então, a minha relação com o álcool, eu sei como é que eu chego no álcool sem beber álcool. Assim como algumas drogas que me abriram portas no meu inconsciente, eu consigo entrar nessas portas sem o uso dessa droga, porque eu sei como faz. Eu sei como eu Entendi. chego lá. Você pode dar exemplos, assim, o que foi super... Sim, em outras entrevistas, em outros meta-artes, você comentou sobre a ayahuasca, que foi um negócio que simplesmente fez assim, né? Com ali a tua jornada. Ah, eu Existe outra? E comenta pra gente por quê. eu acho que assim, hoje eu não escuto mais, mas teve uma época que eu só ouvi o Inário, que o Inário que eles cantam, para mim eu já ficava com o pelo todo em pé e aquilo já me chamava de volta. É claro, gente, não é a mesma coisa, mas é um comando. Isso eu aprendi nos meus processos criativos e que eu até faço com algumas pessoas que estão travadas em processo, né? Tudo é comando. Eu dou um comando para você agora e você agora vai agir como um comando. E a gente está sendo comandada. E essa é a diferença de você estar em controle da sua vida e você estar com a boiada. Porque você não está em comando, você não está ligada no que você está fazendo em efeito dominó ali, entendeu? Então Uhum, tipo, repetir um padrão. eu acho que a inteligência da droga, ela é certamente uma via de acesso, tá? A inteligência Uhum. desse uso é o quê? É você ir lá, beber e você saber como você faz para chegar lá sem aquilo. É uma ferramenta. O problema é que, assim, para você chegar de bico seco lá, você tem que trabalhar por fora. Você tem que fazer o teu, correr atrás. E ninguém quer fazer. As pessoas querem rapidez, querem viajar rápido. Ah, para que eu vou ficar 10 horas fazendo isso ou fazendo aquilo, nananã, se eu posso beber um copo e chego lá? E eu acho que é aí que vem o vício. Entendi. Assim, até estou lembrando de um amigo meu que contou que uma vez não sei, um super monge e tal, que medita, transcendental e tal, experimentou um ácido. Olha, E aí, depois de horas, quando passou, ele olhou para os interlocutores, as pessoas estavam lá observando ele, e falou assim: é só isso? amo! Ai, chiquérrimo, gente, amei! Não, é prazer demais. Mas, assim, eu fiquei assim, uma coisa Sensacional! muito tonta. Eu achei tão louco que eu falei, será que é verdade essa história? Ou será que é uma lenda, né? Mas Porque assim, exatamente. quando você fica em estado alterado de consciência, cara, tem relatos de gente com respiração que a pessoa teve uma coisa.
saiu do corpo, entendeu? A gente tem muito botão dentro da gente. O problema é que, assim, pra você achar, você tem que sentar a bunda e ter interesse, mínimo de interesse. Só que, mais uma vez, voltando ao programa central que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um programa central que é uma egrégora muito grande de gente fazendo, muita gente fazendo a mesma coisa. Então, para você sozinho fazer diferente é muito mais complicado. Eu dou um exemplo que é tipo assim: imagina que tem várias bolas, assim, sei lá, toneladas de bolas sujas de lama. Aí você começa a limpar uma, né? Só que ela tá muito suja. Então, você limpa em camadas, você limpa e para. Aí, no dia seguinte, você limpa de novo. Só que aí vem um vento mínimo ou uma chuva e o que você limpou tá tanta sujeira do lado de fora que vai cobrir de novo aquela bola. Até o momento que você vai limpar um número maior e não vai sujar. É a mesma coisa. Quando uma pessoa começa a fazer um trabalho individual, ela tem que trabalhar dobrado, porque ela vai conviver num ambiente onde a maioria está vivendo um programa automático. Então, para ela sair, por isso que é tão difícil sair desse tipo de processo. Porque todo mundo faz, né? Por que você vai fazer diferente? Se você achar... O social né, assim, é um desafio para quando você está querendo, né, enfim, tomar umas iniciativas assim mais autônomas, né, e diferentes dos hábitos sociais mesmo, né? Por isso que eu digo, no final das contas, ninguém quer ser diferente, gente. A gente fala de diferente, não sei o quê. Mas, no fundo, a gente é igual, a gente é uma célula. Nós somos muito semelhantes nos nossos hábitos culturais. Quer dizer, quando a gente convive esses mesmos hábitos, né? Falando dos hábitos dos próximos, né? Não estou falando de alguém que mora numa cultura muito diferente. Mas acaba que a gente fica ali, naquele cenário, vivendo e a gente está muito ligado no externo, que o externo só, que é o diferente, e não o interno. Vamos lá, só porque eu te fiz a pergunta e você começou a falar, você começou a responder e a gente foi para outro lugar. Então, guarda a pergunta, ó, menos de 1 minuto. Então tá, olha só. Então a gente vai ficar no mistério. Da próxima vez a gente vai falar sobre álcool e ela vai começar respondendo como é que é tomar a ayahuasca. É isso, gente. Maravilhoso. Amei, foi muito rápido. Tô choquita. Então, até breve.